Às vezes nós ficamos preocupados com tantas as coisas que acontecem à nossa volta e não observamos isso. Mas nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre 7 promulgações da lei divina. Quero falar hoje com os irmãos sobre 7 promulgações da lei divina. Você pode pensar, mas é muita coisa, são muitas coisas, mas são coisas simples que eu quero fazer você entender e observar que Deus ainda fala e sempre falou. Deus ainda fala e sempre falou com os seres humanos. E eu queria tirar como base nessa noite o Salmo de número 19, versículo 1. Salmo 19 e versículo 1. Promulgações ou promulgação é o ato ou o efeito de promulgar leis, ou seja, é uma publicação de lei ou decreto. Ou seja, hoje eu quero falar de 7 coisas que mostram para mim e para os irmãos Deus publicando, trazendo a público a sua lei, trazendo a público os seus decretos, trazendo a público as revelações que nos faz nos aproximar dele. E o Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou repetir o versículo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Graças a Deus. Irmãos, em primeiro lugar, é uma das primeiras coisas que Deus Ele traz, que salta aos nossos olhos, que está patente, que não precisa de ser um filósofo, que não precisa de ser um grande pensador, que não precisa de ser um intelectual, para ver. Está claro, está evidente que os céus declaram a glória de Deus. Eu costumo dizer que nas nossas metrópoles é possível que você não observe grandes maravilhas. Por quê? Porque o ser humano, ele pensa que está construindo e está destruindo. Mas se você for um pouco ali para a Amazonas, se você for em outros locais mais distantes, você pode ver maravilhas que Deus criou. Ou se você parar na madrugada e subir sobre um edifício aqui em São Paulo, e você parar para ver as estrelas, se você parar para observar a lua, eu não digo que você venha fixar os olhos no sol, porque o sol é forte, mas se você parar para observar no final do dia, ou quando ele está nascendo, você vai observar que é uma coisa linda, os raios, tudo isso é criação de Deus, isso é obra das suas mãos. Ele mesmo desenhou, ele projetou essas maravilhas. E esta é uma das primeiras coisas que me faz observar os decretos de Deus. E em segundo lugar, que eu quero firmar esse pensamento nessa noite, nós podemos encontrar na consciência do homem. Em segundo lugar, nós podemos observar na consciência do homem. Se você acompanhar comigo em Romanos capítulo 2, versículo 15, está escrito: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações,
testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando ou que defendendo-os. Irmãos, olha, na nossa consciência, lá na nossa consciência, você já sabe o que é certo ou o que é errado. E não precisa de ninguém te dizer. A criança, ela já pequenininha, aquela que está começando a fazer as primeiras bagunças, ela faz e já olha para o pai. Porque lá, na sua consciência, já algo diz que aquilo não é bom. Olha, eu quebrei um copo. A criança já para e fala, eu quebrei um copo. E sabe que aquilo não é certo. Então a criança já sabe. E em terceiro lugar, eu quero mostrar para os irmãos os seus princípios fundamentais sobre a qual Deus escreveu as suas leis, são as tábuas da lei. Em terceiro lugar, Deus deixou escrito lá no Êxodo, no capítulo 24, no versículo 12, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ou seja, ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Em terceiro lugar, nós encontramos as tábuas da lei, aonde Deus deu os ensinamentos a Moisés. Em terceiro lugar, nós encontramos na Bíblia escrito. Você pode olhar e ver, sem precisar de fazer pesquisa. Está na sua consciência. Amém, irmãos? Está na sua consciência e está escrito. Então não tem como o ser humano dizer que não sabe do que está acontecendo, porque você pode ver na natureza, você tem gravado na consciência e está escrito. Em quarto lugar, nós podemos ver isso revelado no próprio Cristo, a palavra vivente. Nós podemos ver no próprio Cristo. Em João, capítulo 1, no versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne, e entre nós ele habitou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, irmãos, eu quero lhe dizer o seguinte: Deus se fez humano. Na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito: e o Verbo se fez humano. A palavra de Deus veio, entrou entre nós para que ela viesse ser revelada através de um ser humano, com todos os sentimentos possíveis. E é tão verdade que ele teve todas as tentações que um ser humano poderia passar. Só que a diferença é que a Bíblia diz que ele nunca pecou. Portanto, eu posso ver na natureza, eu posso sentir ou entender com o meu intelecto, e eu posso também encontrar isso escrito, e eu posso entender através do testemunho real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em quinto lugar, se eu consigo tirar amanhã, mas eles não gostam não. Eu posso ver isso olhando, pastor Gomes, em toda a obra da Bíblia. Eu posso ver isso em toda a obra da Bíblia. Se eu pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu posso perceber isso. Eu posso tomar toda a Bíblia e ver isso. Tem um versículo aqui que me chamou muita atenção. Talvez eu lendo pela primeira vez você possa não entender, mas eu vou citar as últimas palavras dele para você entender. Romanos capítulo 15, versículo 4 está escrito: porque todos os que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhas esperança. Então, irmãos, eu encontro aqui na Escritura, em todo esse compêndio,
Que ele disse que tinha eu conseguido dar certo, encontro mas até esperança. agora, né? Eu observando